A Prinsky Meditações apresenta a parte final do áudio do livro Meditações pelo Método de Ramana Maharishi, capítulo 14. Tudo é adoração. Enquanto a labuta diária for encarada como diferente da vida espiritual, as dificuldades aparecerão. Se a vida espiritual for corretamente compreendida, a vida ativa não será percebida como diferente dela. A pessoa usualmente encara a busca do autoconhecimento e a vida diária como dois compartimentos estanques. As atividades são classificadas como mundanas e as espirituais como além do mundo. A suposição subjacente faz-nos crer que há um conflito entre o trabalho e a sabedoria. Essa ideia acha-se enraizada e é muito apreciada. Quando o indivíduo abandona o lar por penitência, ou se filia a uma ordem monástica ou convento, a fim de se livrar do apego, ou mesmo vagueia pelas montanhas do Himalaia é apenas para pôr em prática essa crença. Existe a suposição de que a pessoa desobrigando-se de quaisquer atividades que esteja exercendo ou livrando-se das situações e circunstâncias atuais estaria pronto para atingir as metas espirituais. Alguns acham-se dispostos a pagar o preço e até preparados para o sacrifício de perder os confortos da vida familiar, mas nem sempre a pessoa está preparada espiritualmente ou amadurecida ou sequer mostra um desejo ardente para isso. Se não se dispuser de suficiente preparo para seguir esse caminho, com constância, o mero impulso só poderá impedir a interrupção no corte dos laços terrenos tão queridos. É neste contexto que se deve examinar em profundidade se justifica a divisão mental entre as atividades pertencentes a Deus e as pertencentes ao homem. O que estamos fazendo realmente é dividir as atividades num corte vertical. Ramana admoesta repetidas vezes que é essa abordagem divisória que constitui a raiz de muitos de nossos problemas. Ramana nunca se cansa de frisar que o importante é apenas a atividade mental frente ao panorama da vida, com suas alegrias e tristezas. Quando um devoto comunicou ao mestre sua intenção de abandonar a mulher e o filho de modo a se livrar do sansara, este jocosamente retrucou: "Que mal eles fizeram?" E acrescentou: "O sansara está na sua mente." Quando outro devoto pretendeu largar seu emprego para viver próximo a Ramana, este admoestou que bastaria que lembrasse sua presença no coração. Quando Paul Brunton alegou que a autoindagação contínua seria possível numa ermida na floresta e não em Londres, Ramana disse-lhe com toda certeza que para a autoindagação tanto a vida urbana como um retiro na floresta são iguais. Temos também um diálogo gravado entre Maurice Friedman e Ramana. Nele o devoto afirma que é quase impossível dedicar-se à espiritualidade e ao mesmo tempo estar envolvido em outras atividades. Ramana várias vezes sugeriu que mudasse seu ponto de vista, lembrando-lhe que o importante é o estado da mente e que as circunstâncias não fazem diferença. Ramana faria referência a Krishna, Adi Shankar, Janaka e Sukha que ensinaram o mesmo. Vamos usar, por empréstimo, uma famosa expressão: viver no mundo sem ser do mundo. É de suma importância conhecer isto se os ensinamentos de Ramana forem relevantes para a sua prática espiritual. Deus sabe que, para a maioria de nós, a vida não dá descanso, não nos dá tempo para uma meditação tranquila, nem para relaxar e nada fazer, para sermos livres, apenas livres. Se tivermos que estabelecer uma ponte sobre a lacuna existente entre os intermináveis deveres e atividades e a busca da verdade, como proceder? Como atingir isso e romper com a ideia que ambos são polos independentes e por isso é impossível eliminar essa separação? A primeira coisa que se deve esquecer é que isto é difícil. Tais pensamentos serão a maneira mais certa de se impor obstáculos porque não corresponde à verdade. O próximo ponto a lembrar refere-se à nossa natureza essencial, que é pura e simples beatitude. Assim temos necessidade de conseguir o tempo que for possível para meditar, que sejam 5 ou 10 minutos.
Este deve ser totalmente dedicado à meditação. A duração não é tão importante, pois a meditação intensa, um mergulho profundo no interior da pessoa, fará seu trabalho. Mas que trabalho será esse? Alguém pode perguntar. Ao começar de maneira gradual, o trabalho de início não estará incluído na meditação. Assim, o tempo reservado à meditação gerará uma corrente oculta, uma espécie de sensação de paz que ficará subjacente durante todo o dia. A ação se desenrolará nesta atmosfera, envolta neste estado de silêncio íntimo, o qual não será perturbado por qualquer que seja a atividade. Os trabalhos serão melhor executados porque a mente está tranquila, sem distração, e atenta à tarefa durante todo o tempo. À medida que desenvolvemos o que podemos chamar de sensibilidade interior, perceberemos que este estado nos atrairá para o interior a qualquer momento durante o dia. Poderá surgir quando estivermos lendo um jornal, ou absortos na leitura de uma revista ou num seriado da televisão. Mas quando chega, diz-nos Ramana, devemos nos fixar neste estado e gozá-lo da melhor forma. Existe a necessidade de estender o tempo de meditação. O uso adequado do tempo ocioso por cada um de nós, não importando quanto possamos estar ocupados, é muito importante. O tempo perdido poderia ser roubado para este propósito durante o dia. Por que gastá-lo mal? Por que não usar este tempo para gerar mais corrente interior? Afinal, em última análise, é a única coisa que importa porque podemos facilmente verificar seu uso para manter o equilíbrio mental. Equilíbrio esse que não é perturbado por nossos esforços. Imperceptivelmente, a perspectiva mental sofre uma transformação. Tendências à depressão ou à irritação por parte da mente não surgirão porque essa está sempre num estado de equilíbrio. Desse modo a atividade não será um fardo pesado. Será tão relaxante quanto a própria meditação. A diferença entre o mercado e o santuário cessa. Tudo é sagrado. Então a vida ativa e vida espiritual não são diferentes. Todas as atividades acham-se no mesmo nível. Tudo é adoração no pleno fulgor da vida. Capítulo 15. Será somente um trabalho de cozinha? Bhagavan, sua mente parece estar desejando a meditação. Subbalakama, mas o que adianta? Aqui é tudo tarefa de cozinha. Bhagavan, deixe que as mãos e os pés façam o trabalho. Você não é nem as mãos, nem os pés. Você é aquele que é imutável. Os problemas se tornarão intermináveis enquanto você não for consciente disso. O trabalho será difícil. Mesmo se cessarmos de trabalhar, a mente continuará divagando. Após certa hora, a cozinha do Ramana Raman se assemelhava a uma escola de Vedanta. Ao mesmo tempo em que ajudava nos trabalhos da cozinha, Ramana combinava conselhos sobre a arte da culinária com palavras de importância prática para sadhana. Quase todos os assistentes da cozinha consentiram prontamente neste penoso trabalho porque lhes facultava a oportunidade da companhia de Ramana. Apesar disso, praticamente cada um deles, poucas vezes, podia sentar-se na presença do mestre no salão principal do ashram e gozar do silêncio ali reinante, ou participar das alegres sessões de perguntas e respostas sobre diversos tópicos. O trabalho na cozinha lhes deixava pouco tempo para a meditação. Daí a observação de uma mulher que seu destino era o inútil trabalho de cozinha. Este tipo de sentimento, a ideia de que nossas tarefas interferem na meditação, é muito comum. Uma vez que grande parte do tempo durante o qual estamos acordados é gasto no trabalho, a chave para obter a felicidade jaz em nossa atitude com relação a ele. No momento, o trabalho que estamos executando não é necessariamente aquele que voluntariamente teríamos escolhido, conforme nossa natural inclinação e interesse. É possível que se diga que o trabalho é imposto pela força do karma,
o qual dá origem ao próprio corpo. Frequentemente o trabalho torna-se mera questão de sobrevida. Neste caso poderá ser superado no final do dia e a pessoa vá correndo para casa a fim de relaxar assistindo a televisão, vendo um vídeo e assim por diante. Se a falta de entusiasmo pelo trabalho não existir, a vida se torna um enfado. Em contraste com isso vemos a Ramana, para quem nada mais poderia ser alcançado depois de sua experiência quando jovem ao mimetizar a morte, demonstrar satisfação em tudo o que fazia. Podia-se notar a mesma alegria e o mesmo interesse fosse ao corte de vegetais, na correção de provas, anotando no livro de apontamentos ou explicando alguma doutrina filosófica abstrusa. Ramana admoestaria os devotos para prestar atenção no que estavam fazendo e não considerar o trabalho algo tedioso e mecânico. Certa manhã, quando descia da montanha, acompanhado por um assistente, surgiu um varredor chamado Ramnesvami que também descia, e pretendeu prostrar-se diante dele. Ramana lhe disse: fazer o seu trabalho de modo diligente já é prostração, e assim cruzou a porta do ashram. As pessoas que se achavam ali sentadas levantaram-se e tornaram a se sentar dirigindo-lhe seus respeitos. Ramana sublinhou: a verdadeira genuflexão não é sentar-se ou levantar, é fazer o trabalho com shadada, vontade, fé. Na cozinha ele daria orientação para que os pratos fossem preparados com bom paladar. Acentuaria a necessidade de moer e cobrir os vegetais e assim por diante. Certa feita Lokama recitou mal um verso em Tevaram referente à falta de atenção. Fagava notou o fato e lhe disse: não está certo, leia-o outra vez. Apesar de tê-lo relido várias vezes, ela continuou a errar porque sua mente não estava concentrada na recitação. Fagava insistiu para que recitasse o verso corretamente antes que voltasse a trabalhar na cozinha. Embora tenhamos vontade sincera de executar nosso trabalho e deveres, às vezes, apesar de nosso propósito, sentimos-nos aborrecidos com eles. O exemplo e os avisos de Ramana parecem ser inúteis. A doença é muito profunda e talvez a culpa não recaia sobre o fato de o trabalho não ser necessariamente do tipo que a pessoa escolheu ou que se coadune com seu temperamento. O erro está em nossa inabilidade em controlar nossa mente. Os pensamentos nos levam para lá e para cá, de modo a não nos concentrarmos no trabalho e assim nos sentirmos cansados e indiferentes quando terminamos. O que se dissipa é a energia mental. A inabilidade de nos empenharmos totalmente no trabalho que estamos executando não se deve ao trabalho em si mesmo e sim porque a mente está dispersa durante sua execução. Tal condição surge por causa da fraqueza da mente. Parece, entretanto, que a pessoa deve livrar-se das garras do turbilhão de pensamentos se pretende aprender a trabalhar de maneira relaxada e atenta. A autoindagação é um meio direto disponível para conseguir este objetivo. O próximo obstáculo no caminho é resultado da desorientação da mente. Nós nos consideramos arquitetos da ação e de seus resultados. Não resta dúvida que o esforço é necessário. Entretanto, não há garantia que o trabalho tenha os resultados desejados. Isto à parte, nosso esforço é frequentemente inadequado e deplorável, muito embora nosso desejo de atingir o alvo seja forte e persistente. Desse modo, a preocupação é certamente nosso destino. Repetidas experiências que ocorreram na vida podem nos ensinar a reconhecer como verdade o fato de que seus resultados são divinamente pré-ordenados. Essa ideia fixa da mente se observa numa escala maior quando se relaciona à prática espiritual. Esperamos que o Guru faça os trabalhos de casa para nós e graciosamente nos dê o autoconhecimento. Sentimos-nos aborrecidos pelo retardamento em nosso progresso a despeito do que chamamos render-se ao Guru. Como Ramana certa vez disse a Rangan, tão logo chegam aqui, alguns querem se tornar jnanis, mas ignoram o esforço que isto implica. Neste caso, também,
devemos aprender a vencer o hábito de ansiar pelos resultados, seja sob a forma de visões, sonhos, poderes ou qualquer outra aquisição que a pessoa obtenha. O indivíduo deve aprender gradualmente a apoiar-se no poder de Ramana. De outra forma, o trabalho e a meditação tornam-se tensos e com isso as correntes acalmadoras da meditação que trazem a paz não fluirão. A mente de um devoto que se tornou introvertida permanecerá assim quer na meditação, quer no trabalho. E seria uma pena se ele perdesse ambas as oportunidades. A menos que se tome cuidado, deixaremos de usufruir pela vida fora a felicidade que é nossa natureza essencial. Capítulo 16. Qual a razão da vida? Discípulo. Qual o propósito da vida? Bhagavan. Buscar o conhecimento do significado da vida é, por si mesmo, resultado do bom karma originário de vidas passadas. Aqueles que não buscam este conhecimento estão simplesmente perdendo suas vidas. Ramana orienta a atenção do questionador para a importância da descoberta do sentido da vida. Cabe a cada um de nós trabalhar para isso e encontrar por si mesmo. A experiência tem que ser individual e qualquer explicação ou declaração feita por outrem é apenas um ouvir dizer. Muitas pessoas ficam, no dia a dia, absortas nas ocorrências imediatas, ou seja em seus trabalhos ou profissões ou com parentes, amigos ou diversões. Eles são infelizes porque suas vidas são superficiais, epidérmicas, mal gastas em prazeres e trivialidades. Aparentemente nenhum acontecimento ocorrido em suas vidas fê-los parar para uma reflexão mais profunda. Nada os despertou emocionalmente para que começassem a observar a inutilidade de suas vidas. Comumente é o sofrimento que os abala mais profundamente, fazendo com que analisem os acontecimentos de suas vidas. Foi um choque provocado por uma sucessão de fatos calamitosos, como a morte do marido e a perda de filhos, que atormentaram o coração de Shaumal e a levaram a Ramana. A dupla tragédia da morte de ambos, seu filho e sua irmã, que se afogaram num poço de sua própria casa, fez com que Narasimha Swami optasse pela renúncia e se encaminhasse para Ramana. Do mesmo modo, o anotador dos diálogos, Munagala Venkataramaya, buscou Ramana num período muito crítico de sua vida. Subramania buscou o consolo e a orientação de Ramana por estar aturdido com a morte de seu filho pequeno. É verdade que a tristeza faz com que a pessoa reavalie valores muito queridos. Mesmo nossas preces são mais intensificadas nos períodos aflitivos, quando as ocorrências se fazem presentes. Mas a pessoa deve fazer uma pausa para introspecção e verificar se é correto esperar que a desgraça acene objetivando nos apontar o significado e o propósito da vida. Será que devemos ser tão tolos e esperar pelo dia do juízo final? O tempo não espera. Ele é implacavelmente preciso. Toda nossa vida é pré-determinada a partir da data de nosso nascimento. É um produto do karma. O corpo tem que passar por certas experiências, boas, mas ou indiferentes. Após isto, a morte nos leva. Somente no caso dos Jnanis é que o Senhor da Morte tem que esperar a fim de saber se eles estão prontos a deixar o corpo. Para eles o corpo humano sobrevive apenas para benefício da humanidade e não tem origem kármica. Para nós, quando o karma chega, a vida também termina. É somente em casos excepcionais que o prolongamento da vida humana é concedido pela graça do Guru. Temos o caso de Jagadisvara Sastri, que se recuperou de doença fatal após insistente pedido a Ramana. Temos, também, o caso Rangaier, que conseguiu superar a fatalidade ao permanecer na presença de Ramana. É certo também que em algumas ocasiões a vida foi prolongada sem o conhecimento da própria pessoa, pela ação secreta da graça de Ramana. Ramana disse a Rani de Baroda que tudo é possível para o onipotente Guru. Entretanto, devemos lembrar que essas mudanças no curso natural dos acontecimentos é mínima e depende da profundidade da entrega de si ao Guru.
É mais seguro considerar exceções como exceções e não se fiar nelas. A morte poderá soar a campainha a qualquer momento, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Uma vez que a pessoa não saiba quando a operativa força kármica chegará a seu fim, é bom estar pronta para a chamada. A questão é, pronto para quê? A resposta deverá ser, pronto a pesquisar o propósito da vida em toda a sua profundidade e entender o que representa. É por isto que Ramana diz que entender o propósito da vida é produto do bom karma do passado. Essa é sua importância. Neste caso, o passado deve ser entendido como não apenas as ações provenientes do nascimento do corpo, mas também aquelas que tenham sido originadas até o tempo em que se inicia a pergunta sobre o objetivo da vida. Além disso, a expressão bom karma, usada por Ramana, deve ser meditada. Ações altruísticas em benefício da humanidade são usualmente consideradas como boas. É fácil entender isso. Mas o problema é que, furtivamente, a pessoa manifesta o desejo de reconhecimento pelo bem que fez, além da exaltação do seu nome elevando sua fama, os quais, por serem de seu interesse, macularão o propósito. Deste modo, o teste mais positivo é, na realidade, a atitude da mente em relação ao ato que se pratica. Com este critério em mente, a ação tem de ser classificada como boa ou má. A ação má é aquela que nos prende cada vez mais aos interesses e à existência egocêntrica. Por outro lado, as boas ações são as que inclinam a pessoa para Deus, as que a interiorizam. Ramana faz essa distinção nos segundo e terceiro versos do Upadesa Saram. A má ação nos levará a repeti-la mais e mais como resultado de nossa inabilidade de ver além do nariz, da inabilidade em interrompê-la e ponderar sobre o significado da vida. O outro tipo de ação, que é executada com atitude de doação a Deus, nos leva para além dessa floresta do karma. Portanto, aquele que age com a ideia fixa de que é o arquiteto das ações e que colherá seus frutos será levado à tragédia de morrer mais ignorante do que quando nasceu. A ideia de dar é a de não ser o autor. A menos que isso seja enquadrado como bom karma, o ganso da pessoa terá sido bem cozido. O significado do bom karma, portanto, jaz no fato de que ele atua como um aspirador de pó, limpando a mente ao sugar a poeira dos pensamentos negativos egoístas. A purificação da mente faz com que a pessoa obtenha sucesso na autoindagação, conduzindo-a ao autoconhecimento. Quando a mente se interioriza, metade do trabalho foi feito. Ao invés de vagar com a mente requieta, o divagante está apto não só a indagar a finalidade da vida, mas também a encontrar a si mesmo. A atenção fixada no eu mantém a vida interiorizada em sua fonte. Só então a vida será favorável, será uma bem-aventurança e não um mero intervalo cronológico. Quando o trabalho interior iniciado pelo bom karma é sustentado pela auto-indagação contínua, o mito da doação esvanece na plenitude da existência. Capítulo 17. Os deslumbradores da mente. Posto que os poderes pareçam maravilhosos para aqueles que não os possuem, ainda assim são apenas transitórios. Todas essas maravilhas acham-se contidas no ser uno e imutável. Mestre, posso operar milagres como outrora fizeram Sri Krishna e Jesus? Perguntou Fofres, o primeiro ocidental a se encontrar com Maharshi. Existem yogis dotados de poderes ocultos. Que pensa o Maharshi a respeito deles? Indagou Evans Wentz, um cientista pesquisador de Oxford. Não é bom adquirir poderes ocultos? A individualidade é evidência de sabedoria avançada? A autorrealização implica desenvolver poderes ocultos? Leadbeater descreve suas vidas passadas a partir da clarividência. Será útil adquirir tais poderes? Será que os Nani têm somente paz, ou têm poderes também?
Não poderemos regenerar o mundo por meio do poder de austeridades? Estas são algumas perguntas típicas do desejo ardente, manifesto ou secreto a fim de adquirir mais poderes através das práticas espirituais. Alguns, às vezes, imaginam que se buscarmos tanto a paz e a felicidade domos poderes ocultos, alcançarão uma sensação de bem-estar. O despertar de poderes sobrenaturais é sempre questão de anseio pelo prodigioso, pelo milagre. Na realidade, eles deslumbram a mente e levam à adoração de tais poderes. Entretanto, um buscador da verdade não deveria dar guarida à inegável atração dos CDs, mas sim ponderar sobre sua real utilidade. A pessoa deve indagar a si mesma algumas questões básicas. Por que sou eu um sadhaka, discípulo espiritual? O que é que busco? Será o autoconhecimento? Os poderes facilitarão uma ligação consciente com o divino? O caminho para a obtenção de poderes é um atalho ou uma via real? Será que desviarão a pessoa da busca pela verdade ou o ajudarão na prática espiritual? É importante não apenas para levantar inicialmente essas questões, mas também para manter a lembrança do objetivo do esforço espiritual. Se perdermos de vista a meta, se deixarmos os objetivos esmorecerem, existe o grave perigo de desperdiçarmos nossa munição espiritual. É por essa razão que Ramana sempre tenta afastar a pessoa do engodo que representa a busca pelo oculto. Falando sobre a clarividência, que permite a visão de nascimentos anteriores, Ramana faz a pergunta: que utilidade terá na vida diária? Afinal, estes são nascimentos de corpos. Tal conhecimento não vale a pena ser buscado, pois não fará a pessoa mais feliz ou mais sábia. No momento atual, se observarmos atentamente, já temos suficientes problemas oriundos da memória da vida atual os quais somos incapazes de expulsar à nossa vontade. Por que acrescentar a sobrecarga à memória? Da mesma forma, falando sobre clarividência, Ramana aplica um teste contundente ao estender a pergunta sobre a utilidade que a mesma possa ter na vida diária. Importa realmente se nossa visão é próxima ou distante? A visão é para aquele que vê. Não deveríamos buscar quem é o vidente? Quando alguém se referiu à descrição feita por Paul Brunton de que um yogi em Madras podia comunicar-se com seu guru no Himalaia, Ramana esclareceu que isto significa apenas que o poder de audição do yogi havia se estendido. Seu raio de ação se ampliara além da distância normal de audição para o espaço entre Madras e o Himalaia. Neste caso, novamente, a capacidade de ouvir, seja próximo ou distante, necessita do sujeito, o ouvinte. A pessoa deve buscar a verdade sobre aquele que ouve ao invés de procurar a capacidade de ouvir sons distantes. Ramana diria que o fundamental é o conhecimento sobre o sujeito a respeito do qual esse poder se relaciona. Quando um visitante perguntou sobre os poderes de um super-homem, Ramana replicou: quer os poderes sejam grandes ou pequenos, quer tenham origem na mente ou na supermente, eles existem e se referem àquele que tem o poder. Descubra quem ele é. Ramana enfatizou a limitação desses poderes com relação à sua validade para a obtenção das metas espirituais. Em última análise, todo esforço tem por meta tornar a pessoa consciente de sua inerente felicidade. Admitamos que através da prática assídua a pessoa possa adquirir algum poder oculto. A seguir, a pessoa procurará, naturalmente, algumas oportunidades para exibir esses poderes e receber a aprovação e o aplauso dos outros. Os poderes podem ou não surgir no início. Além disso, o campo dos poderes também é competitivo. Poderão existir outras pessoas mais experientes ou que possuam mais vastos poderes. O público poderá correr em bando atrás desses últimos e assim despertar-lhe o ciúme. Em suma, a tentativa de chegar ao nível de despertar os poderes ocultos é comparável à busca das pessoas pelo sucesso. A pessoa pode apostar que existirão outros com o mesmo poder ou até maior.
O desejo inconsciente por nome e fama é outro perigo que não pode ser subestimado. Neste nível de obstáculos a pessoa terá que enfrentar o desejo de obter mais poderes e de temer a perda daqueles que já possui. Onde estará, então, a felicidade em tudo isso? Em referência ao que foi ponderado por Ramana, pergunta-se se o buscador de poderes não estará trocando a felicidade permanente por ganhos transitórios. Esse perigo nasce do fato de que os poderes ocultos, que são adquiridos através de certas práticas espirituais, poderão ser perdidos, caso a pessoa não se dedique a elas com constância. No carrossel da vida a pessoa pode se tornar relaxada em suas práticas e deste modo perder os poderes. Essa é a razão de sobra para que o discípulo se afaste do ocultismo e da fome por poderes espirituais. Está escrito que alguns destes poderes espirituais possam brotar ao aspirante espiritual sem que este se empenhe conscientemente para obtê-los. Neste estágio a pessoa se sente numa encruzilhada. A pessoa se atrasa caso ceda à tentação de adquirir poderes. Aquele que é corajoso os ignora, deixando-os de lado. Então segue em frente com fé inabalável e consciente de que o autoconhecimento é sua meta. Os poderes ocultos, sobre os quais estamos analisando, têm como característica marcante o fato de se desenvolverem através do trabalho da mente. Os poderes mentais são obtidos através do poder-vontade daqueles que os possuem. É contra isso que a pessoa deve ter cuidado. A manifestação natural de poderes que vemos nos grandes santos, videntes e jnanis são de uma categoria diferente. Por quê? Porque não existe participação da vontade individual, pois se renderam ao poder supremo. Suas mentes acham-se fixadas no coração espiritual. Suas mentes ego acham-se mortas no sentido de não possuírem mais sankalpas. Eles não têm mais desejos, não utilizam mais a mente como base para fazer milagres. Mesmo assim realizam muitos milagres. O Svaminarazinha deu-nos uma demonstração gráfica mostrando como o corpo de Ramana levitou desde a caverna Virupaksha até Tiruvotiur, local onde Ganapati Muni fazia penitência. Ramana o abençoou com um toque e retornou à caverna. Ramana não desejou conscientemente fazê-lo, mas mesmo assim o fato aconteceu por ser ele um canal puro através do qual operavam os poderes divinos. A explicação a respeito dos milagres de Krishna, Jesus e outros mestres é a mesma. O poder deles revela a plenitude do poder divino o qual opera por seu intermédio e que é feito de modo espontâneo e sem esforço individual. O poder venerado e admirado pelas pessoas é, pois, espontâneo e ilimitado. É o verdadeiro Siddhi. Capítulo 18. O progresso do peregrino. Quando viajei de Calcutá para Madras havia sinalizações e placas de horário para me orientar no trajeto. Mas qual seria meu guia em minha busca do eu? Estamos fazendo progresso? Quanto tempo levaremos para atingir a meta? Tais perguntas surgirão na mente agora e sempre. A premência que envolve essas perguntas estará, por certo, na dependência da importância que se dá ao autoconhecimento e no anseio que a pessoa tem em obtê-lo, mas todos desejam saber como está seu progresso. Quanto já galgou no caminho espiritual? Com respeito a todas as outras atividades existem meios de se medir, como por exemplo, o aumento de seu saldo bancário, a subida na escala social e conquista de postos oficiais, o incremento de seu prestígio político e assim por diante. A evidência do sucesso estimula o indivíduo e faz com que se esforce por atingir as metas às quais tinha em mira. Entretanto, quando se refere à busca interior, à procura da verdade, nada parece ser tangível, nada existe de específico no que se prende ao julgamento do que possa estar acontecendo no momento. Será que o indivíduo se acha ainda estacionado no início do caminho? Ou está fazendo algum progresso? Ou será que está próximo à meta?
O progresso ou sua falta não pode ser imediatamente percebido. O problema é inevitável nesta situação, pois não há meios objetivos de se fazer avaliação. Não existem sinalizações nem placas de horário para guiar-nos. Além do mais, não há um percurso a ser atingido. Isto porque já nos encontramos no próprio destino. Isto não é apontado aqui em termo de um enigma a ser decifrado, pois é justamente a verdade, a plena verdade. Por quê? Porque a pessoa jamais se acha divorciada do eu divino, o qual está procurando. O indivíduo não está nem longe nem separado dele. Pelo fato de o eu ser a plenitude da consciência, é sua luz que energiza a mente e o corpo e permite sua atividade. Entretanto, em termos práticos, essa verdade não significa nada para nós. Estamos infiltrados num mundo de falsos conceitos e ideias ilusórias. O esforço deve ser feito no sentido de nos afastarmos do mundo das ideias, da opressão da mente e descobrir nosso estado natural. A jornada espiritual é, portanto, uma questão de um desenvolvimento paulatino, de descobrir a pouco e pouco a capacidade de despertar nosso poder oculto no objetivo de remover tudo quanto restringe e limita a consciência espiritual. Isto nos leva a perguntar se não existe qualquer teste durante o período da sadhana, através do qual possamos saber por nós mesmos se alguma transformação ou mudança expressiva teria ou não ocorrido. Se não há critério, então o indivíduo pode ficar presumidamente contente, ou desconfiado, ou presunçoso e desviar-se do rumo. Felizmente pode-se notar a mudança se formos atentos. Existe um espelho, semelhante àqueles que a madrasta possui na história infantil da Branca de Neve, que sempre fala a verdade. Este é o espelho de nossos pensamentos e ações. Temos, porém, que ser suficientemente sensíveis para ler a mensagem, que vai sendo gravada no dia a dia e que diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas, as nossas ideias e coisas. A observação atenta nos dirá sua própria história. Tal observação é uma necessidade a fim de verificar se não estamos falhando em ambas as frentes, seja aqui neste mundo, ou também lá na morada de Deus. Para iniciar, a pessoa geralmente se depara com o problema da mente fraca, uma mente dividida contra si mesmo e labutando com intenções negativas. A meditação torna-se uma batalha entre o anão e o gigante, tal como uma batalha no campo de Kurukshetra entre Pandavas e Kauravas. Se a pessoa persiste valentemente, a despeito disso, a mente adquire o poder de permanecer num só pensamento. Como Ramana expõe, o grau de concentração num só pensamento são as medidas para avaliar o progresso espiritual. Isto porque é a capacidade da mente em unidirecionar-se propositadamente que caracteriza a libertação. A paz na hora da meditação não se limita à corrente sutil da atmosfera na qual agimos. Isto leva a pessoa ao segundo sinal de sucesso na prática espiritual. A mente adquire a capacidade de encarar o sucesso e o fracasso com igualdade. Ninguém tem um esquema que permita um sucesso infalível. O poder mental adquirido através da prática assídua se mostrará quando os desapontamentos surgirem de maneira abundante, quando os desânimos mostram sua face. Como Ramana disse a Humphreys, os resultados se apresentarão de todas as maneiras, seja pela paz mental, em todos os aspectos, mas sempre um poder inconsciente. Ramana diz que se o indivíduo está dominando a mente, surgirá vairagya. Isto é o desapego pelos valores mundanos e assim um desinteresse pelos prazeres sensuais se desenvolverá. O desinteresse não é a negação. Não, estas uvas são amargas. Não se trata das desilusões provocadas por fracassos na vida. Na verdade, trata-se de uma atitude positiva nascida da percepção que o mais alto sentimento de felicidade não pode comparar-se com o que estamos perdendo ao relegar ao prazer. Desenvolve-se então a conscientização de que a beatitude do ser divino está se mostrando. O que acontece é uma mudança nos julgamentos,
pois os esforços inteligentes nos capacitam a interiorizar e partilhar da alegria inerente à vida espiritual. Aqui é válido se prevenir contra o pessimismo e auto-julgamento de qualquer tipo. Ramana disse, um simples esforço mesmo que seja por apenas 1 minuto trará fruto em seu devido tempo. Que mais pode alguém querer além desta garantia? Ou talvez o diálogo de Ramana com Rangan seja mais encorajador. Rangan sentia-se desanimado ao pensar que, apesar de participar da companhia de Ramana, seu ego se mostrava mais patente. Ramana lhe disse, se o ego tem que desaparecer, tudo quanto está escondido deve vir à tona. Quando você bota água num fogão para aquecer, ela não ferverá até derramar. À medida que caminha, a pessoa poderá sentir, por si mesma, o sinal do progresso. Como diz um ditado popular, não se precisa de lente para ver uma ferida no dedo. É evidente por si mesma. Da mesma forma, ninguém necessita confirmar ou negar o que está acontecendo na vida espiritual. Sua beleza florescerá de 1000 maneiras. Capítulo 19. Devemos rezar? Dr. Syed. Se uma pessoa reza para seu benefício espiritual, por exemplo, durante 2 anos, mas não é atendido, que deve fazer? Phagavan. Pode acontecer. É para benefício da pessoa que a prece não é atendida. Devoto. Nossas preces são atendidas? Phagavan. Sim, são atendidas. Nenhum pensamento será inútil. Qualquer pensamento produzirá seus efeitos num ou outro tempo. As forças dos pensamentos nunca serão desperdiçadas. Deve-se rezar? Será que o onisciente Senhor não conhece nossas necessidades? A pessoa terá necessidade de expressar seus desejos e vontades ao poder superior? Não será razoável assumir que nossos desejos já são conhecidos por este poder? A pessoa não deverá se envergonhar por pedir coisas mundanas ao invés de firmemente solicitar a bênção da autorrealização de um Satguru? Nossas preces serão atendidas? Se forem, por que será? No curso de nossa sadhana diária, estas são algumas das dúvidas que surgem sobre a necessidade da prece e sua eficácia. A prece é o reconhecimento do fato de que há situações na vida nas quais sentimos-nos desamparados, o que nos compele a buscar recurso e ajuda no Ser Supremo. Em sua forma mais elevada, a prece é uma entrega total e restrita a Deus, ao Satguru. Tal submissão só é possível se o sentido de autoria da ação por parte do devoto não existir. Isto implica na constante conscientização da verdade de que a ação e seus resultados são regulados pelo Ser Divino. Se existir essa submissão, a questão relativa às preces individuais praticadas de tempos em tempos não surgirão. A pessoa se torna um vigilante de Deus e essa fé e confiança leva a uma aceitação inquestionável sobre o que a vida poderá trazer, seja algo de bom ou mal. Muitos de nós, entretanto, não parecem estar espiritualmente preparados para assumir esse poder geral de procurador do Satguru. Nossa força e fraqueza dependerão de nossa confiança e fé em nós mesmos, mas o destino é invisível, potente e sempre pronto para nos mostrar os doces amargos da vida e nos confundir com seus becos sem saída. Quando atingimos essa etapa, pedimos ajuda ao Satguru. A prece é, pois, natural e inevitável levando em conta nossa atitude mental. Consequentemente observamos uma corrente contínua de preces, dia sim dia não, independentemente de nossa vontade, pois cada um de nós é inconsciente de que é a própria plenitude da consciência. Nossa lista de pedidos a Deus é extensa. Os devotos de Ramana, velhos ou novos, não são exceções. Os relatos deles são uma franca confissão destes fatos. Manavasi Ramanasvami Ir, por sofrer de dispepsia, procurou Ramana para curar seu mal. Como ele próprio admitiu, inicialmente, não procurou o mestre para qualquer orientação espiritual. Estava doente e queria ser tratado.
e foi curado, embora Ramana tenha lhe admoestado que não era médico nem mágico. Devajara Mudaliar não hesitava em relatar a Ramana todo e qualquer problema que lhe ocorria, seja sobre sua precária saúde ou suas preocupações como curador oficial na corte distrital de Chittor. Estes relatos eram tão normais como as que uma criança faz a seus pais. Neste caso, porém, Mudaliar estava seguro de que os problemas estavam resolvidos ao relatá-los a Ramana, porque a prece estaria implicitamente envolvida no fato. Muitos casos são referidos sobre pedidos de ajuda a Ramana com referência ao casamento entre crianças ou problemas com a prole dos devotos. Ramana era para com seus devotos a vaca celestial, Kamadhenu atendendo suas preces e desejos. Não se via Ramana desaprovar tais preces, pois sabia da fraqueza humana. Só que ele nunca admitia o fato que a ajuda fosse dele. Vê-se então que é perfeitamente legítimo fazer solicitações a Ramana. Não há necessidade de nos deprimirmos com uma sensação de culpa por isto. Até aqui tudo bem, mas o que dizer sobre as preces que não são atendidas? Quais as implicações de tais preces? Ramana ressalta na primeira referência que o não atendimento à prece é verdadeiramente uma bênção. O fato é que temos visão curta. A agenda kármica é desconhecida por nós. Frequentemente desejamos coisas que, quando recordadas, mostram ser tolas ou eivadas de sofrimento. A vida do santo Saivita, Sundara Murti Nayanar, abunda com exemplos de poderosa compaixão de Deus que o salvou de muitas calamidades que estariam para acontecer. Alguém pode pensar que isto se aplica somente em relação a assuntos materiais. Ramana respondeu que não é assim. Ao ser perguntado sobre o assunto em tela, mesmo em relação às questões ligadas ao caminho espiritual, os pedidos nem sempre são necessariamente atendidos, pois neste campo a negação em atendê-los pode ser benéfica. As preces solicitando progredir na vida espiritual sofrem da mesma enfermidade, ou seja, ignorância do quadro geral do progresso. Pode acontecer que a tentativa de acelerar o passo atue em detrimento do progresso para obter a introspecção. A prece é a forma sólida do intenso desejo de se obter algo particular, semelhante ao gelo da água. Os pensamentos têm o seu momento, seu próprio poder. Isto acontece porque os pensamentos surgem do coração, e quando têm o apoio da atenção repetida por parte do indivíduo, então o desejo está certo de ser satisfeito. Torna-se uma poderosa força kármica imprimindo direcionamento àquilo que o indivíduo tem que experimentar. Se nesse meio de tempo, o indivíduo permanecer firme na identificação com o eu, o atendimento às suas preces, quando acontece, passará a ser algo indiferente para ele. Como a individualidade não mais existe, a satisfação oriunda de um ardente desejo anterior não lhe afetará. De modo oposto, enquanto permanecer a individualidade, a pessoa talvez tenha que se arrepender pelo atendimento à prece, uma vez que a força do pensamento ao dar frutos no seu devido tempo, poderá ter consequências desastrosas. Portanto, grande deve ser o cuidado e prudência quanto ao conteúdo da própria prece. A pessoa deverá escolher bem seu conteúdo ético. Caso contrário, quando a força do pensamento disparar, poderá tornar-se um bumerangue. A prece sabiamente praticada implica em dirigir-se ao Satguru a fim de criar uma atmosfera de paz na qual a pessoa possa prosseguir no caminho em direção à introspecção não afetada pelo estorvo dos incessantes pensamentos. Capítulo 20. Sonhos. Visitante. Quando sonhamos, acordamos dele sem qualquer esforço de nossa parte. Se essa vida é um sonho, como se diz ser? Como é que somos solicitados a fazer esforços para terminar o sonho e despertar em jhana? Bhagavan. Durante o sonho você não tem nenhuma vaga ideia que esteja sonhando e por este motivo você não tem a obrigação de sair dele com esforço.
Mas nesta vida você tem alguma intuição no que se refere à experiência do sono, através da leitura ou do aprendizado, de que a vida é algo semelhante a um sonho, e portanto, esboça-se em você uma obrigação de fazer um esforço para sair dele. A cada dia, passamos pela experiência dos estados de vigília, sonho e sono profundo. Ao final da jornada, o que é que sabemos sobre estes estados? Simplesmente nada. O tempo vai passando e deixamo-lo ir. Não é mister que devamos refletir a respeito da natureza dessas experiências e a quem elas se relacionam? O tópico sobre o qual estamos tratando diz respeito aos sonhos. Os sonhos são as experiências que vivenciamos quando não estamos acordados nem quando estamos mergulhados em sono profundo. Eles vão e vêm. Quando acordados os rotulamos de sonhos e os consideramos como irreais em contraposição às experiências da vigília que parecem ter continuidade e as vivenciamos por longos períodos. Qual o valor dessa distinção? Quando no sonho temos fome é necessário comer alimento onírico. Se estamos doentes devemos procurar um médico onírico. As realidades do estado de vigília são irrelevantes quando estamos envolvidos num sonho. O fato de a pessoa ter se alimentado fartamente ou estar em gozo de perfeita saúde antes de entrar no sono não importa. No sonho ela experimenta a fome ou a doença que só pode ser superada com remédios oníricos. Para corroborar, no sonho existe a convicção de que os acontecimentos se desenrolam. Por exemplo, pelo espaço de 15 anos quando para a realidade da vigília decorreram apenas 5 minutos. Isto porque as medidas de tempo nos vários estados de vigília, sonho e sono profundo, também, são diferentes. Além disso, apesar de os sonhos possam parecer automáticos e sem conteúdo, na verdade são oriundos do karma como são as experiências da vigília. O karma inerente a cada um tanto pode operar no sonho como na vigília. O poder kármico que dá origem ao sonho controla quanto tempo deverá durar e quando deverá cessar. As experiências que se reservam durante o sonho são tão reais, enquanto se sonha, quanto as que se desenrolam durante o período que estamos acordados. Vejamos uma ilustração disso dada por Ramana. Uma pessoa adormece no salão do Ramana Raman e sonha que viajou por todo o mundo percorrendo montanhas, vales, desertos e florestas, cruzando vários continentes. Após muitos anos de fatigante viagem ele volta à Índia, alcança Tiruvannamalai, entra no ashram e perambula pelo salão. Neste preciso momento ele acorda. Durante o período que ele vagou e sofreu no sonho, essa experiência não lhe parecia real? Não terá ele padecido durante esse período? Trata-se de uma manifestação kármica dolorosa, que de modo condensado, revelou-se durante o período de sonho embora pareça durar pouco em comparação aos valores de tempo usados na vigília. Quando sonhamos percebemos suas cenas como reais, mas quando acordamos as qualificamos como irreais. De modo semelhante, se experimentamos um estado diferente da vigília podemos perceber a irrealidade dele. É possível que os tratemos como sonhos. Essa possibilidade é focalizada nas escrituras e nos ensinamentos do Satguru. Dizem-nos que existe um quarto estado, Turiya além dos 3 estados citados, vigília, sonho e sono profundo. Ramana chama nossa atenção para este quarto estado, o qual, sendo natural, está ao alcance de qualquer pessoa. Quando se volta ao estado natural persiste o estado de sonho. Não. Por quê? Porque os sonhos aparecem de modo involuntário e terminam automaticamente. Presentemente, isto é, durante sua ocorrência, não existe vontade individual. O estado de sono profundo também deve desaparecer por essa mesma razão. Isto porque a mente nascente está submersa na ignorância durante o sono profundo.
Por esse motivo Ramana diz que nenhuma obrigação cabe àquele que dorme ou que sonha de fazer qualquer esforço, de fato o próprio esforço é impossível. Se o estado de vigília é semelhante ao sonho, alguns devotos perguntaram a Ramana se haveria necessidade de esforço com o objetivo de pôr fim a este sonho. Será que não terminaria automaticamente como acontece ao estado de sonho? Eis a dúvida que tiveram. Este raciocínio se baseia na falta de lógica. Quando os sonhos terminam, o sonhador não retorna mais sábio do que era antes dos sonhos começarem. Se o esforço requerido, que na verdade é possível, não for feito no sentido de se interiorizar e permanecer fixado no estado de turiya, a pessoa continuará a perceber as experiências da vigília como reais e não como sonhos que essencialmente são. Ainda sobre o tema dos sonhos, a pessoa deve considerar auspiciosos aqueles que são tão vívidos que deixam forte impacto por toda a vida. Temos o relato de Paul Brunton a respeito de um sonho que teve no Ramanahama. Ele se viu como um garoto de 5 anos sendo conduzido pela mão firme, por uma figura gigantesca de Ramana até o topo de uma montanha. No cume pediram que olhasse ao redor e percebesse que todo o hemisfério oriental se estendia até o nível do oceano. Após isso, apesar dos altos e baixos de sua sadhana, Paul Brunton nunca se esqueceu do fato de que Ramana o elevou ao Ser Supremo através desta experiência. Temos também a narrativa de Kakanambiar sobre seu sonho. Nele Ramana confirmou sua fé em cantar os hinos sagrados. Estes sonhos são produtos do bom karma das pessoas afortunadas. Mas se não necessita desejá-los intensamente porque o estado de sonho não tem qualquer valor espiritual? Além disso, se você busca sonhos que sejam vantajosos deve, também, estar preparado para os desfavoráveis. E sobre os jnanis? Será que tem sonhos? Por que não? Ramana diria, se eles têm os outros dois estados de consciência mental, vigília e sono, também os sonhos devem existir para eles. Certa vez Ramana narrou um sonho no qual teria subido uma montanha juntamente com Shadvik e outros. Quando retornaram se viram numa larga avenida ladeada por arranha-céus, mostrando os arranha-céus, os edifícios a Shadvik e aos demais. Ramana perguntou-lhes, pode-se dizer que o que vemos é um sonho? Eles responderam em coro, que tolo diria isto? Eles prosseguiram no caminho e entraram no salão do ashram quando então o sonho terminou. Isto significa que não existe diferença entre a atitude dos jnanis e a nossa atitude em relação aos sonhos? Só aparentemente é assim. De fato existe um mundo de diferenças. O jnani é consciente que está sonhando e que o sonho é irreal. Sono profundo, sonho e vigília são vistos por ele como estados mentais transitórios na plenitude da consciência em que se acha mergulhado. Capítulo 21. A vida pode se extinguir? Jivarajani. Qual a natureza da vida após a morte física? Phagavan. Descubra primeiro o que existe na vida presente. Por que se preocupar sobre a vida após a morte? Se você realizar o presente, saberá sobre tudo mais. Senhora, é possível saber a condição do indivíduo após sua morte? Phagavan, é possível, mas por que tentar sabê-lo? Todos os fatos são apenas tão reais como aqueles que os busca. Vemos que muitos daqueles que indagaram a Ramana sobre nascimento, morte e reencarnação não se interessavam pelo que é mais importante. Que é o nascimento? Ou o que é a morte? Quem é que nasce? Quem é que morre? Aqueles que faziam as perguntas eram pessoas que se preocupavam com a necessidade da continuidade do relacionamento com os outros após a morte. Se um querido filho ou esposo ou amigo morrem, continuaremos a ter ligação com eles após a morte. A morte significa o fim do relacionamento ou este pode ser perpetuado após ela? A ligação entre as pessoas poderá se estender à próxima vida?
Isto tudo porque o nascimento de uma pessoa, sua presença junto a nós e sua morte são reais. Não é possível para nós superarmos o problema da morte de uma pessoa querida lembrando-nos que os relacionamentos referentes aos corpos físicos estão sujeitos ao fator tempo. Na verdade, Ramana gentilmente nos chamaria a atenção para o aspecto mais importante da questão ao declarar: você pensou em seu filho antes dele nascer e se lembraria dele após sua morte? Ou, o nascimento do eu pensamento é um nascimento, sua morte é a morte de uma pessoa, e assim por diante. Portanto, ele explicaria pacientemente as várias teorias das escrituras e tradições sagradas referentes à continuação da vida após a morte. Além disso, se o indivíduo atua com a sensação de que o autor das ações semeará automaticamente as sementes de futuros nascimentos e mortes. As memórias residuais de tais ações, os sankaras, permanecem adormecidas no coração e tornam-se ativas quando as circunstâncias são favoráveis. O mesmo poder que dá origem ao nascimento do corpo deve necessariamente provocar não somente um nascimento, mas uma sucessão de nascimentos. Até que a árvore da vida seja cortada pela raiz, pelo autoconhecimento, através da autoindagação, o renascimento será inevitável. O ego, a mente, não morre, mas se liga a um outro corpo. Ramana descreveu como isto sucede. Na hora da morte há uma pequena disputa entre o atual corpo e o novo, ao qual o ego deverá se ligar em consequência da força kármica. Isto se torna evidente pela respiração ofegante no moribundo. Além disso, os espasmos violentos nesta hora indicam o prolongado apego ao corpo atual. Somente quando se estabelece uma identificação com o novo corpo é que a ligação com o antigo se interrompe. Desse modo não há mais intervalo entre um corpo e outro. Alguns poderão nascer imediatamente em outro corpo físico na Terra. Outros poderão ter a oportunidade de ir a outros mundos assumindo corpos sutis e finalmente voltar à Terra a fim de esgotar sua cota kármica pendente. O intervalo entre as encarnações é imprevisível, porém a reencarnação para resgate kármico é certa. As pessoas voltam trazendo sua bagagem intelectual e emocional arquivadas em seus corações. O passado não é conhecido até que a pessoa o ilumine através do conhecimento. É claro que tudo isto não se aplica ao Jnani que se acha mergulhado no universal. Embora exista a certeza da continuidade da vida após a morte, isto não nos satisfaz. Para começar, não temos qualquer vínculo ou apego aos futuros corpos e tudo quanto é agradável em nossas vidas baseia-se nos eventos atuais. Com relação a isso, citamos uma típica pergunta feita por uma senhora de Uttar Pradesh, cujo filho havia falecido. Após ouvir a explicação de Ramana sobre a vida após a morte, ela perguntou se poderíamos manter um contato com a pessoa falecida e saber o que estava acontecendo. Ramana fez-lhe ver que não se deveria dar muita importância a estas indagações porque aquele que faz a pergunta é irreal. Entretanto, por compaixão, Ramana confortava os parentes aflitos. T.P. Ramachandra Iyer narrou um caso ocorrido relativo ao assunto. Certa vez, logo após ter sido aberta a caixa do correio do ashram, um casal cujo único filho havia morrido, acercou-se de Ramana e falou: nós o amávamos ternamente, mas, após sua morte, a alegria desapareceu de nossas vidas. Temos apenas um desejo, o de, ao menos, ver nosso menino em nossa próxima encarnação. Ramana os admoestou: pai, filho, nascimento, conheça primeiro o real significado dessas coisas. Posteriormente entraremos na questão do próximo nascimento. Mas a tristeza do casal não foi abrandada até que Ramana lhes disse: vocês, certamente, o verão. Vocês o verão na próxima encarnação, de maneira tão vívida, como o viram neste nascimento. Quando T.P. Ramachandra Iyer perguntou a Ramana por que deu essa garantia, este lhe disse: que posso fazer? De outro modo a fé do casal teria sido cortada pela raiz.
A seguir o mestre citou um verso do Bhagavad Gita. A essência do verso mostrava que a verdade só pode ser passada à pessoa que se acha preparada para compreendê-la. Há outro fato, ainda ligado à compaixão de Ramana, quando ajudou a um devoto perturbado que teve um sonho vívido com sua mulher. De início tentou dissuadir o devoto declarando: "O quê? Você se sente confortado por causa de uma visão em sonho?" Mas não recusou a ajudá-lo quando persistiu. Embora consolando os devotos, o refrão de Ramana era: "É o corpo que morre. É o corpo que reencarna? Mas vocês são corpo, pelo fato de ter vindo nos redimir do sofrimento imposto pela ignorância oriundo do primeiro apego, ou seja, a ideia de que somos o corpo." Ramana nunca se cansou de expor a verdade. A verdade de nosso estado natural de imortalidade sempre foi enfatizada com a ressalva de que o nascimento e a morte pertencem apenas ao corpo kármico. O eu não é aquilo que entendemos ser, mas sim a plenitude da consciência que é não nascida, e portanto, nunca morrerá. A incessante autoindagação nos revelará essa verdade a pouco e pouco. Quando percebermos a realidade por trás desta vida presente, todos os laços do passado e do futuro serão cortados. Seremos, então, conscientes de nossa verdadeira eternidade. Capítulo 22. Somos livres? O livre-arbítrio acha-se incluído nas Escrituras como sendo algo bom. Implica em superar o destino. É alcançado pela sabedoria. A primeira instrução espiritual que Ramana deu à sua mãe, Azagamal, foi a de que a melhor conduta na vida deveria ser a de aceitar a decorrência do karma. Seria fútil empunhar armas contra aquilo que deverá acontecer. O que não está para acontecer não poderá ocorrer nem por esforços hercúleos. Isto aconteceu no ano de 1898. Anos mais tarde, em 1940, Devajara Mudaliar lembrou-se da afirmação categórica de Ramana de que não apenas os fatos mais importantes da vida de cada pessoa, mas também as coisas simples estão predeterminadas. A partir desta afirmação alguém poderá concluir, de maneira errada, que Ramana encara o destino como irrevogável. Se assim fosse, chegar-se-ia logicamente à conclusão que o livre-arbítrio não teria espaço no desenrolar de nossas vidas. Este ponto de vista seria contrário aos ensinamentos de Ramana, nos quais se mostra a importância do livre-arbítrio muito frequentemente salientada no contexto do destino. O mestre diria que o destino e o livre-arbítrio coexistirão enquanto existir o sentido de autoria das ações. A pessoa somente os transcenderá quando através da autoindagação este sentimento deixar de existir. Vejamos de modo mais aprofundado o domínio do destino e o papel do livre-arbítrio nos ensinamentos de Ramana. De acordo com o mestre, o destino diz respeito somente ao corpo físico. Como estamos identificados com o corpo, é difícil aceitar a ideia de que o destino afeta apenas ao corpo. Isto porque a implicação lógica de tal proposição é a de que a mente e o corpo são distintos e separados. É necessário que nos aprofundemos neste tópico. De início temos que indagar: por que o corpo veio à existência? Os grandes mestres não têm uma causa kármica que explique seus nascimentos. Eles nasceram para o bem do mundo e podem reter o corpo tanto tempo quanto desejarem. Ramana disse a Randan que Yama, o deus da morte, deve esperar e pedir permissão ao Jnani, pois somente quando este estiver pronto para deixar o corpo tal fato ocorrerá. Para o comum dos homens, o nascimento é parte da lei cósmica e como resultado disto as pessoas passam por experiências consequentes ao equilíbrio ético. É por causa deste fato que vemos a mortalidade infantil, a morte de jovens, as mortes súbitas imprevisíveis e a longevidade dos idosos. Muitas pessoas questionam as leis e a sabedoria divinas quando crianças e jovens morrem. Desde que, entretanto, o corpo veio a existir como resultado do karma.
Quando este poder se exaure, a vida se extingue. Vemos que o corpo, vinculado com o karma particular que deu origem a seus nascimentos, chega a um fim quando este poder desapareceu. A mente pode estar no mais elevado estágio de seus poderes, o corpo em perfeita saúde, mas seu karma tendo se extinguido, a morte não pode esperar. Também podemos encarar isso de um novo ângulo. Os mestres demonstraram em suas vidas como uma pessoa pode desligar-se totalmente de seus corpos e permanecer inatingível por suas mudanças e sofrimentos. O corpo de Ramana passou por intenso sofrimento provocado por um sarcoma durante mais de 15 meses. Em nenhum momento ele se lamentou, embora a dor tenha sido martirizante. Quando indagado pelo Major Chadwick se estava sofrendo, Ramana disse, não, mas ao mesmo tempo declarou, existe a dor. A dor pertencia ao corpo, não a ele. Por este motivo mostrava seu olhar fascinante e seu divino esplendor mesmo no dia 14 de abril de 1950, quando decidiu abandonar seu corpo físico torturado por intensa dor. Se a mente e o corpo são distintos e o karma refere-se ao corpo, alguém pode perguntar por que a mente também parece estar sob sua influência? A causa disto é o apego. Em consequência do impulso do passado, somos incapazes de nos desidentificarmos com o que o destino traz para o corpo e desse modo sermos afetados pela tristeza ou alegria que o karma nos impõe. Se o indivíduo aprende a não prestar atenção aos acontecimentos, se aprende a ser desapegado deles, então, onde estarão os prazeres e angustias? Isto é óbvio simplesmente pelo fato de que cada situação pode ser desprezada ou minimizada pela mente. A pessoa ou sofrerá o peso dos acontecimentos ou poderá administrá-los com o poder do equilíbrio e da calma. Daí surge a primeira premissa básica de Ramana. A pessoa está apta a exercer seu livre-arbítrio, seja para se identificar com os acontecimentos ou ser indiferente a eles. A resposta dada por ele, a Sra. Desai, trará mais esclarecimentos sobre isso. Ela, ao citar o Bhagavad Gita, fez a seguinte pergunta a Ramana. O fato de a pessoa ter que trabalhar por força do destino não invalida a questão do livre-arbítrio? O mestre explicou-lhe que cada pessoa tem a possibilidade de se livrar das alegrias e tristezas, das consequências agradáveis ou desagradáveis da atividade, desde que não se identifique com o corpo físico. Deixe o corpo passar pelos desígnios do destino, mas caberá a cada um não se sentir mentalmente afetado por ele ao usar seu livre-arbítrio para cortar as amarras do apego. O indivíduo tem, portanto, de alcançar este estado através da prática espiritual. Mesmo no início já existe a liberdade. O livre-arbítrio pode ser praticado de maneira correta. Se tal não ocorrer, não haverá sentido para as regras de ordem espiritual e os códigos de conduta moral. A pessoa tem que discriminar entre o bem e o mal, entre o que lhe traz prazer e o que o libera, e a partir daí, escolher com sabedoria o que fazer. Acreditar que se é vítima inevitável do karma é cair na armadilha que a mente prepara. Se pararmos para pensar, veremos que é impossível permanecer passivos, como meros observadores dos acontecimentos, pois a própria natureza de cada um o impulsionará a assumir uma ou outra forma de atividade. Enquanto o sentimento de perceber-se como o autor da ação for patente e vívido, não se terá descanso. O uso do livre-arbítrio e a ação são inevitáveis. O livre-arbítrio deve ser canalizado no sentido de praticarmos atos que possam purificar a mente e permitir que se escape das algemas do destino. Aqui é necessário que se esclareça um ponto. Dizer que a pessoa deve agir com determinada intenção não implica que terá assegurado sucesso. Certo devoto de Ramana, que se achava deprimido, disse-lhe que apesar de ter chegado ao ashram um bom par de anos atrás e cultivado sua força de vontade, deparou-se com uma série de fracassos em seus esforços.
Ramana esclareceu que o resultado disso é apenas o fortalecimento da mente, tornando a pessoa apta a enfrentar tanto o sucesso como o fracasso com igualdade. Ele mesmo esclareceu que a força de vontade não é sinônimo de sucesso. Isto porque o sucesso ou o fracasso são produtos do destino, enquanto que o livre-arbítrio capacita a pessoa a neutralizá-los, direcionando a mente para uma mudança de atitude. A atividade tanto do destino como do livre-arbítrio perduram enquanto não se faz a indagação: quem é que está escravizado? E quem é que está livre? Por meio da prática constante da vichara, da ininterrupta autoindagação, cessa a falsa noção de que se é o agente da atividade. A partir daí, tanto o destino como o livre-arbítrio são eliminados pela raiz, pois a pessoa, a qual pertençam, perdeu seu sentido de identidade. O que permanece é somente o eu divino, sempre liberado, sempre livre. Capítulo 23. Pensamentos e felicidade. Visitante, eu sofro tanto no corpo como na mente. Desde o meu nascimento nunca fui feliz. Fagavam, se existisse sofrimento não substituível o tempo todo, quem buscaria a felicidade? Entretanto, tal desejo não surge. Assim, ser feliz é natural, tudo o mais é antinatural. No sono profundo somos felizes porque não existem pensamentos para perturbar nossa felicidade. É certo que a pessoa não deseja dormir indefinidamente mesmo que se disponha de tempo hábil para isso. O que se busca é a felicidade quando estamos bem despertos. Mas o sono profundo é certamente um indicador da ligação entre a felicidade e a ausência de pensamentos. Ramana diz que toda miséria resume-se na presença de pensamentos indesejáveis. Uma mente fraca é inapta a afastar os pensamentos que a perseguem. A pessoa é forçada a permanecer com os pensamentos que causam sofrimento. Às vezes o tumulto dos pensamentos é insuportável. Os pensamentos são nossas antigas heranças acompanhando nossos calcanhares vida após vida. Cada ação deixa um resíduo na memória que fica arquivado no coração sob a forma de uma semente. Sua impressão, embora latente, é forte, pois pode tornar-se viva a qualquer momento, frequentemente de modo inesperado. Os objetos desejados e as circunstâncias continuam mudando, mas o passado sob a forma de tendências latentes frequentemente nos impulsiona em direções opostas. Vamos supor que agora desejamos buscar a Deus. Nossos pensamentos nesta direção serão contrariados por outros opostos a isso, que surgirão das experiências sensoriais do passado acumuladas em nossa memória. Assim seguir-se-á uma real batalha que nos encherá de desgosto e tristeza em consequência de nossa inabilidade em progredir ou mesmo de usar plenamente o tempo dedicado à meditação. Isto se estende daí para frente. Uma pessoa querida morre, mas nosso apego a ela não se extingue. Assim, mesmo que queiramos esquecê-la, nossos pensamentos referentes a ela não permitirão que isso aconteça. Isto também é verdade nos casos opostos. A alegria que foi sentida em outros tempos pode ser renovada quando surgirem pensamentos agradáveis, face à proximidade do objeto desejado ou quando sua lembrança for forte. Desse modo, felicidade e tristeza continuam flutuando e é sempre um conjunto misto. No mundo dos pensamentos existe apenas o prazer maculado de sofrimento e não pura felicidade. A seguinte questão surge: é possível mudar do prazer transitório para uma felicidade duradoura usando a estrutura da mente? É possível, mas apenas numa limitada extensão. Através da associação com os sábios, adoração ao Ser Supremo, controle da respiração e outros meios que se coadunem com o temperamento da pessoa, a mente torna-se purificada e forte. A mente adquire a capacidade de descartar-se dos pensamentos que provoquem tristeza, quer por detectá-los tão logo surjam na superfície da consciência, ou contra-atacá-los injetando pensamentos opostos a eles.
No aspecto positivo, a pessoa está apta a permanecer com os pensamentos desejados por mais longos períodos de tempo e gozar da alegria que eles proporcionam. Quando os desejos são satisfeitos, a mente se acalma por algum tempo e consequentemente reflete a felicidade inerente ao eu. Embora uma mente forte, uma mente purificada, adquira a capacidade de permanecer feliz, essa será sempre instável, insegura e circunscrita por outros e acontecimentos. Isto porque topamos, às vezes, com circunstâncias tão irresistíveis que cedemos diante do seu violento assédio. Há um relato de tais ocasiões nos diálogos. Trata-se da guia espiritual de Ramana em tais situações. A Maharani de Baroda visitou Ramana mostrando-se muito angustiada e solicitando suas bênçãos no sentido de aliviá-la de uma muralha de circunstâncias adversas. Ramana solicitou o TPR, que se achava presente no salão do ashram, para que lesse e explicasse a ela o significado de alguns versos escritos por Muruganar com o nome de Ramana Sannidhi Murai. Foram selecionadas canções que fizessem referência ao seu estado mental. Quando ela recuperou aos poucos seu equilíbrio mental, Ramana enfatizou as vantagens de render-se ao Guru e persuadiu-a a tentar isso de modo gradual. O Maharaja de Mysore reverenciou a Ramana ao ler sobre sua vida e ensinamentos. Entretanto, acontecimentos surgidos na corte real não permitiram sua homenagem pessoal ao Maharshi. Ele ficou apenas por 15 minutos no ashram embora vindo de Mysore. Ramana percebeu imediatamente sua carência e estado d'alma. O mestre prontamente concedeu-lhe sua graça. Assim o Maharaja pode usufruir do potente silêncio saturado pela presença de Ramana. Outro caso ocorreu com Panalal, administrador da Allahabad Corporation, que veio à presença do mestre solicitando paz, o que não conseguia em seu serviço. A ele Ramana enfatizou o estado natural da felicidade. Estes fatos indicam que, enquanto perdura o domínio da mente, há o perigo desta se perder e tropeçar. A solução correta é orientar-se para o estado livre de pensamentos. Quando a mente descansa em sua fonte, então o fardo dos pensamentos é liberado. Quando o filhote de esquilo aguardava uma oportunidade para se afastar do ninho, Ramana comentou: todos querem ir para fora. Não há limite para a exteriorização, busca-se a felicidade nos objetos, com a mente exteriorizada. Ramana nos pede que nos orientemos na direção oposta, para dentro, interiorizando a mente. A busca pela felicidade no exterior é inevitável enquanto houver a errônea identificação da pessoa com o próprio corpo e a mente. Por isso o indivíduo superpõe a felicidade baseada nas pessoas e acontecimentos tão erradamente quanto um apaixonado insinua castidade numa prostituta. Essa ignorância tem que ser resolvida desde que a mente se torne livre de pensamentos e se inicie o real caminho em direção à felicidade. A obstrução observada no caminho espiritual deve-se ao velamento provocado pelos pensamentos. Os meios a serem adotados a fim de superar essa obstrução terão por objetivo silenciar a mente. Uma vez que forem adotados os meios corretos, veremos que a felicidade surgirá sem ser maculada pelo sofrimento. Porque, como Ramana sempre ressaltaria, a felicidade é natural e a infelicidade não, tão certo como a boa saúde é normal e a doença não. A busca da verdadeira felicidade é a prova de seu estado natural. Além disso, como Ramana explica sobre este tópico, ficaríamos contentes em permanecer no sofrimento se ele fosse nosso destino. Do mesmo modo que a pessoa desejaria se livrar de uma dor de cabeça e ter saúde plenamente restabelecida, desejaria também por um fim ao sofrimento e reaver a felicidade natural. A autoindagação é um meio direto e simples para se chegar ao estado livre de pensamentos, pois rapidamente interioriza a mente. Por meio de constante vigilância contra os pensamentos usurpadores, através da persistente autoindagação o indivíduo é direcionado para o interior.
Como o sabor da alegria interior é cada vez mais percebido, o forte desejo pelos prazeres sensoriais enfraquece e a loucura das antigas atitudes é vista com clareza. Aquilo que começa como um riacho depois se transforma num rio caudaloso e finalmente se expande na vastidão do oceano de bem-aventurança. Capítulo 24. Quem disse que o guru não é necessário? Dilip Kumar Roy. Embora todos digam que a orientação de um guru é necessária, parece que Bhagavan teria dito que o guru não é necessário. Bhagavan, eu não disse isso, mas o guru nem sempre se apresenta em forma humana. Roy, mas no caso de Bhagavan não houve guru. Bhagavan, como já foi dito, o guru não necessita estar em forma humana, é o eu no interior. Deus e o guru são a mesma coisa. Ramana não teve guru em forma humana. Sua premissa é a de que para um Jnani não existem outros. Consequentemente, ele não poderia aceitar que eram Saturu daqueles que haviam escolhido seu caminho. Isto significa que Ramana não teve guru ou que não era guru? Não. Ele nasceu com a consciência da glória de Arunachala brilhando em seu coração. O simples pronunciar da palavra Arunachala por parte de um parente dele agiu como iniciação, mergulhando no estado de autoindagação. Seus hinos estáticos são prova do fato de que Arunachala, como eu interno, foi seu guru. Para aqueles que o encaravam como guru, ele assim era. Como ele explicou a um visitante, aqueles que se sentiam atraídos por sua forma e nome eram seus devotos. Para os devotos que viam na autoindagação o caminho e a meta da prática espiritual, ele era seu guru. Sua iniciação, de vez em quando, poderia se manifestar através de seu penetrante olhar, de sua furtiva mirada ou mesmo através de seu silêncio envolvente. Quem pode ser considerado como guru e qual o seu papel? Alguns desejariam transferir toda a sua responsabilidade para ele e descansar sob seu comando. Outros reconheceriam seu papel, mas têm a mente tão fraca que os incapacita a praticar aquilo que percebem ser o que é correto. O terceiro tipo de pessoas são as que dão o melhor de si a fim de praticar constantemente a Vichara, embora reconhecendo durante todo o tempo que seus frutos dependem da graça do Guru. É certo que todas essas categorias de pessoas se beneficiam com a orientação do Guru, mas apenas aqueles que empregam o requerido esforço, combinando-o com a entrega de si ao Guru, têm o melhor aproveitamento. Suas mentes tornam-se mais rapidamente purificadas e seu retorno ao estado natural de paz é acelerado. O papel do Guru é melhor observado através da gentil e firme guia por parte de Ramana. A seguir alguns casos ilustrarão isto. Ramana sempre mantinha a prática espiritual que o discípulo havia escolhido e simultaneamente encorajava-o na prática da autoindagação. Como certa vez frisou, suponhamos que um automóvel esteja em alta velocidade. Freá-lo ou mudar-lhe a direção de modo brusco poderá trazer consequências desastrosas. Vemos uma ampliação desta conduta no caso de Panalau, um oficial graduado do governo de Uttar Pradesh. Ele se sentiu rapidamente atraído pelos ensinamentos de Ramana. Ao mesmo tempo repetiu o nome sagrado Hari conforme instrução dada por seu guru. Sentiu-se, então, num dilema. Deveria romper com o passado ou desistir das óbvias vantagens da Vicharamarga ensinada por Ramana. Ele expôs a questão diretamente a Ramana. Bhagavan ensinava a autoindagação enquanto seu guru instruía a ter fé na repetição do nome de Hari. Que deveria fazer daí em diante? Ramana simplesmente referiu-se a um artigo sobre Nandeu e a glória do nome do Senhor publicado na revista Vision. Isto confirmou sua fé no sagrado nome de Deus e ao mesmo tempo ajudou-o a reconhecer a utilidade da autoindagação. Do mesmo modo sugeriu aos auxiliares de cozinha, cuja prática se baseava em métodos tradicionais, que continuassem repetindo o nome do Senhor, ou Parayana. Sampurnama foi aconselhado a ler regularmente o Ribhu Gita, apesar de sua objeção,
pois para ela tal leitura era como o grego ou o latim. De igual modo a Lokama foi sugerido ler o Vasudeva Mananam. Quando essa declarou que não se lembrava de quase nada do que lera, Ramana brincou: nós nos esquecemos do que devemos lembrar e nos lembramos do que devemos esquecer. Vemos Ramana ter o cuidado de colocar a autoindagação em sua perspectiva correta, mesmo quando estava tratando de temas puramente teóricos. Por exemplo, no Upadesa Saram, Ramana trata particularmente dos vários caminhos do conhecimento tradicional antes de explicar o caminho direto, ou seja, a indagação sobre a natureza da mente. Além disso, Ramana explica categoricamente no Ramana Gita que a autoindagação por si mesma é suficiente para a purificação da mente. Entretanto, ele esclareceu a Karshi que outros métodos também são úteis para tanto, como por exemplo a música devocional, a peregrinação, a caridade e certas austeridades. Ramana assevera enfaticamente que o discípulo deve ter fé no caminho indicado pelo mestre. Certa vez, quando houve críticas a um guru, Ramana foi incisivo em interromper esses comentários, afirmando: qual a sua capacidade em julgar e avaliar? De fato, o guru não é tão importante como o próprio discípulo. Será que o efeito transformador desta fé implícita não foi exaltado nas Escrituras? Ela consegue fazer o mudo tornar-se eloquente e o aleijado cruzar as montanhas. Ramana sempre enfatizou o estado natural da autoindagação, que não é algo novo nem algo a ser adquirido, mas é o próprio estado inerente à pessoa. Quando surgem períodos de depressão durante o caminho espiritual, estas afirmações constantes e reiteradas da verdade feitas por Ramana podem ser o melhor tônico. Neste contexto, Ramana mencionará que o papel do guru é remover os obstáculos que impedem a percepção da verdade. A capacidade de um guru ao assumir o encargo de preparar e amadurecer seus discípulos nasce do fato de que o guru não é diferente de Deus, nem diferente da verdade na qual está enraizado. Ramana gostava de citar o Kaivalyan no trecho onde se afirma que o Guru se encontra em nós como o poder interior, guiando-nos vida após vida. Ele toma uma forma humana porque a pessoa não é consciente de sua luminosa presença interior. O Guru está sempre vivo. O fato de não ter mais corpo não faz diferença em relação à perpetuação de sua guia. Talvez o fato de se reiterar essa verdade seja desnecessário para aqueles que têm Ramana como Satguru. Mesmo porque será que ignoram os constantes milagres que está operando em seus corações? Capítulo 25. Viagem ao interior. Temos que falar em movimento, de caminhada, porque não nos sentimos liberados. Somos ignorantes de nosso estado natural de silêncio. O ponto inicial é o presente estado da mente, obscuro, caótico e fora de controle. Nosso destino é o estado onde a mente seja livre da tirania do pensamento. No início existe a variedade, a multiplicidade e uma mente fracionada pela divisão. No final existe a unidade no coração. Embora o objetivo seja suficientemente claro, o indivíduo fica relutante em prosseguir ou entregar seu coração e alma ao objetivo. Para nós a mente é a única fonte de consciência. Somente pensamentos e sensações dão-nos a percepção que estamos vivos. Acordamos com os pensamentos. A mente está ativa durante o período de vigília. Embora o tipo de pensamento possa variar, não existe interrupção no seu aparecimento. Mesmo durante nossos melhores períodos de meditação estamos apenas tentando nos direcionar num único pensamento, mas não estamos inteiramente livres das ondas mentais. É verdade que todos nós temos momentos de autoalheamento, porém não aparecem pelo fato de estarmos livres de pensamentos, mas pela intensidade de pensamentos e sentimentos particulares. Alguém poderá dizer de coração que temos medo, muito medo, na verdade do manolasa, isto é, do estado em que a mente está morta.
Nós cantamos os versos do Upadesa Saram que se referem a isso e lemos os esclarecimentos de Ramana nos diálogos, mas achamos difícil de compreendê-los. Este receio foi relatado a Ramana por Paul Brunton ao expressar sua apreensão quanto à possibilidade da pessoa se tornar um idiota sem o sentido de direção e o perigo de uma colisão caso dirigisse um carro abaixo do nível mental. Novamente vemos também o Major Chadwick transmitir sua apreensão quando falou sobre o medo que o acometeu após ter meditado por algum tempo. A mente está pronta a batalhar até a última trincheira ao criar temores sobre o que possa acontecer quando não está em atividade. O indivíduo não pode se livrar deste medo por meio da lógica, pela análise, ou por convicção intelectual. Temos que solicitar a Ramana para que nos ampare e guie. Ramana diz que, por hábito, acreditamos que pensar é natural, mas na verdade é o oposto. O silêncio é natural e o pensamento não. No estado sem pensamentos, estes poderão aparecer quando e como for necessário e a mente permanecerá calada quando terminar seu papel. Quando a mente se cala, nós não nos tornamos inconscientes. A consciência limitada da mente dá lugar à plenitude da consciência. Ramana compara a mente à lua e a fonte da mente ao sol. Quando a mente está ancorada em sua fonte é como a lua no período diurno. Qual a necessidade dela quando alguém tem até que proteger-se do intenso brilho do sol? Para concluir, Ramana dirigirá nossa atenção para as vidas de Jesus e Buda. O estado natural de silêncio deles não surgiu pelo fato de terem pensamentos necessários e apropriados para determinada ocasião. A diferença está em que seus pensamentos tinham um propósito puramente funcional sem qualquer injunção psicológica. O aparecimento e a interrupção dos pensamentos eram automáticos. A vida de Ramana ilustra isso de modo impressionante. Sabjaiv, o colega de infância de Phagavan, visitou-o após muitos anos. Ramana reconheceu-o e conversou com ele sobre os anos do período escolar. Devajara Mudaliar, preocupando-se com o sarcoma de Ramana, conseguiu que um médico famoso, o Dr. Guru Swami Mudaliar, fosse examinar o mestre. Entretanto, não conseguiu estar presente quando foi feita a consulta. Ramana perguntou por ele, reconhecendo seu prestimoso serviço. Um devoto doente estava incapacitado de ir até o ashram. Ramana foi visitá-lo, sem que os outros devotos o soubessem, e fez perguntas sobre sua saúde. Nas primeiras horas da manhã, Ramana estaria na cozinha dando esperta ajuda e convertendo pratos insípidos em mana dos céus. Ou alguém poderia encontrá-lo explicando pacientemente a um sadhu visitante as características dos diferentes tipos de samadhi, enfatizando que o que importa é somente o sahaja ou samadhi natural. À noitinha ele estaria no estado transcendental, simplesmente irradiando sua paz. Seus relacionamentos eram absolutamente humanos no sentido de que todas as faculdades associadas à mente, tais como memória, raciocínio, inferência e discriminação, se manifestavam com perfeição. Entretanto, sua mente achava-se enraizada no coração espiritual. Qual a conclusão que podemos tirar disso de modo correto? Só podemos concluir que a consciência não se acha essencialmente baseada na mente. Ela brota daquilo que fornece energia à própria mente, ou seja, o coração espiritual. Uma vez que você o atinja, poderá falar, caminhar e agir com a mais elevada harmonia, semelhante a uma orquestra sinfônica. É plenamente óbvio que o fim da soberania da mente não implica em estupefação. É um mito que a experiência pode eliminar. Ao contrário, enquanto a pessoa estiver empenhada em atividades para as quais o corpo está destinado a preencher, a taça da beatitude interior estará completa. Uma vez que estamos livres deste medo básico que consiste em localizar a consciência somente na mente, metade da tarefa está completada. Como o indivíduo chega ao estado além da mente? Para isso temos o caminho direto ensinado por Ramana.
O fluxo dos pensamentos e a conceitualização são eliminadas no nascedouro pela indagação sobre a realidade da própria individualidade. Se essa indagação for feita de maneira constante e vigilante, ver-se-á cortada pela raiz a identificação com um nome e uma forma particulares, a identificação com eu sou isto. Pode-se dizer que a mente consiste em duas partes, a pura consciência, eu sou, e os pensamentos que se iniciam com eu sou isto. O esforço deve ser no sentido de cortar a barreira do pensamento e atingir o puro aspecto da mente. Uma vez que nos liguemos à consciência do eu, ele nos conduzirá à sua fonte. Tal como é natural aos pássaros que voam no céu retornarem à terra, tal como é natural aos rios desembocarem no oceano. É também natural que o puro eu se recolha à sua fonte, que é a plenitude da consciência. Podemos dizer que do mesmo modo como aplicamos as leis gravitacionais ao mundo físico, também, a consciência se reflete sem esforço na mente introvertida. A atração magnética da fonte carreará a mente para o interior sem qualquer esforço. A jornada termina na abundante bem-aventurança do coração espiritual. Capítulo 26. A presença. Um jornalista australiano, ao visitar o Sri Ramanachamam, ficou estupefato ao saber que o Major Chadwick, um ocidental, escolheu viver numa ermida na selva. Após ter dado um passeio ao redor do ashram por algum tempo, não se conteve e perguntou a Chadwick incisivamente por que teria preferido perder seu tempo naquele lugar. Quando o Major disse-lhe que teria permanecido lá em busca da paz mental, o jornalista abanou a cabeça em sinal de descrédito. Como poderia alguém abandonar tudo à procura de algo intangível como a paz da mente? Essa foi sua impressão a respeito do ocorrido. Mas para Chadwick, como para milhares que continuam visitando Ramana e se dirigem a ele, ainda hoje, é precisamente essa paz que a presença do Mestre irradia que os impele irresistivelmente em sua direção. No Ramana Chotra temos uma frase em sânscrito que diz, Hit Santi Karasamidhyaya Namaha, cuja tradução é, prostrações àquele cuja presença traz grande paz no coração. Deve-se esclarecer que, ao se falar em paz mental, não significa um estado meramente negativo. Não se trata de falta de pensamentos, nem apenas de quietude da mente, pois temos tais períodos de acalmia durante nosso sono profundo ou quando estamos em transe, ou desmaiamos. Assim a paz sobre a qual estamos falando é de uma dimensão totalmente diferente. Neste estado, como Ramana explicou ao se referir à sua experiência da morte, sente-se a plena força da personalidade da pessoa. É uma pulsação vibrante, chamada Sfurana, que é sentida no coração como a plenitude da bem-aventurança. A última mensagem de Ramana é encontrada em suas palavras antes da morte. Onde poderia ir? Eu estou aqui. Sua atual presença pode ser sentida tanto agora, no dia presente, quanto na época em que estava encarnado. Se a pessoa sentir essa presença, estará vivendo numa atmosfera transbordante de paz. Como não conhecemos sua alegria e felicidade, surgiria naturalmente a pergunta: como pode o indivíduo estar consciente de sua presença? Usualmente a ligação com Ramana começa com a atração exercida por sua imagem física. Como estamos enraizados nos conceitos particulares de nome e forma no atual estado de consciência, pode-se sentir o forte magnetismo que se irradia da presença do Mestre. É o puro e imaculado poder átmico emanando de Ramana que purifica as mentes daqueles que se aproximam do âmbito de sua graça. É muito difícil cortar os laços da base física deste relacionamento, o qual, após seu Mahasamadhi, se mostrou sob a forma de cânticos de louvor ao sagrado nome do Mestre e que os discípulos entoavam quer junto a seu túmulo, em Ramanachamam, quer em outros lugares. Isto também explica a atração, que se compreende, pela admirável fotografia de Ramana. Frequentemente a pessoa não consegue se desviar da fisionomia amorosa do Mestre,
cuja beleza cresce quanto mais se olha para ela. Isto é compreensível porque, como Ramana ressaltou no Satdarshana, Bhashya, enquanto a pessoa se percebe como corpo físico, a adoração do Supremo com forma surge naturalmente. Embora reconhecendo a realidade do fator físico, devemos evitar o perigo de nos ligarmos apenas ao brilho do matiz dourado do corpo de Ramana. Isto porque Ramana é o Satguru que transcende corpo, tempo e espaço. Ramana estava ciente da realidade deste perigo e aproveitava qualquer oportunidade para estabelecer a verdade de que não era apenas o corpo físico, ao qual os devotos afetuosamente amavam, mas o eu, que brilhava dentro, fora e em toda parte. No espaço de muitos meses, quando o corpo de Ramana se achava torturado com o sarcoma, ele aproveitava toda oportunidade para demonstrar que a doença e suas consequências pertenciam apenas ao corpo e por isso não poderia afetar seu estado de beatitude. Infelizmente, essa lição que ele tão pacientemente tentou incutir em todos nós se perdeu. Consequentemente, testemunhamos o fenômeno do grande êxodo do ashram por parte dos devotos, imediatamente após o Mahasamadhi do Mestre. Por essa razão ouviam-se queixas, mesmo dos devotos que tiveram a oportunidade de privar com Ramana, a respeito da própria inabilidade de encontrar a paz longe de sua presença física. Surge a questão sobre como o indivíduo pode eliminar essa barreira de tempo e espaço que se origina das limitações que nós mesmos nos impusemos a partir da ideia de que somos o corpo. As escrituras dizem que se a pessoa se liga ao Satguru, essa ligação a levará a libertar-se de todos os apegos. É importante, portanto, cuidar de estabelecer uma relação contínua que nos traga a companhia de Ramana. Neste caso, os meios a serem adotados dependem da inclinação natural de cada um. Frequentemente, vários meios têm que ser combinados a fim de se atingir o objetivo de uma relação contínua com Ramana. Nesse contexto, a pessoa deve lembrar que a relação com o Satguru tem duplo sentido. O devoto deve fazer tudo o que puder para avivar o fogo da devoção por Ramana e manter essa chama sempre brilhando. Concomitantemente, a graça do Guru acha-se operando durante todo o tempo a fim de atrair o devoto para o interior, guiando-o durante a jornada em direção ao interior. Como foi mencionado anteriormente, a metodologia para inclinar a pessoa para Ramana é variada em virtude da diversidade dos temperamentos humanos. O fato acontecido com a Sra. Kama, uma visitante ao santuário de Ramana, em Bangalore, ilustra isso. Ela percebeu que ao tentar com esforço praticar a autoindagação, sua mente vagava o tempo todo. Enquanto que no momento que abria qualquer livro sobre ensinamentos de Ramana, sua mente se interiorizava no instante, tal era o poder da palavra para ela. Essa senhora é um típico exemplo, entre muitos, que Ramana atrai através de livros, seja o livro A Índia Secreta de Paul Brunton, seja Ramana Maharishi O Caminho do Autoconhecimento, de Arthur Osborne ou o Guru Ramana de Corrêa, além de outros. O aumento nesta década da música e dança dedicadas a Ramana é uma evidência de sobra do poder de atração exercida pela Bhakti direcionada a Ramana. Cada um tem seus momentos de estima com Ramana e ninguém tem o direito de sugerir outros meios que possam não ser os de sua preferência. Contanto que a pessoa não perca de vista de que o importante é estar na presença do Mestre, pois cada simples passo em direção a isso é o passo certo. Uma vez que a mente seja possuída por Ramana, quando estiver lotada de pensamentos sobre ele, será um simples passo deste unidirecionamento da mente em direção ao estado superior. O indivíduo tem que estar sempre precavido com os meios que a mente usa para iludi-lo e afastá-lo da companhia de Ramana. Corrêa se recorda que, após vários anos de sadhana aos pés de Ramana no ashram, subitamente sentiu uma necessidade de mudança de ares, uma necessidade de peregrinar. Ele próprio estava ciente que a santa companhia de Ramana, pela qual havia deixado seu lar, era tudo o que precisava. Mesmo assim, mordido pelo mosquito da peregrinação,
perdeu muitos e preciosos anos do convívio com o mestre. Swami Ashishananda lembrou-se que, justamente quando estava no limiar de uma elevada experiência espiritual, foi persuadido por seus familiares a deixar o ashram, e em consequência disso, foram necessários anos e mais anos de sadhana para atingir o nível inicial. A mente tem seus métodos enganosos, mas, apesar disso, é o único instrumento que a pessoa tem. O único veículo em direção ao nosso estado natural de bem-aventurança que é apontado por Ramana. Isto porque a mente tem um elemento consciente, o Eu Sou, o qual estabelece uma ponte em direção ao estado natural. A atenção ao Eu, ou mais acuradamente, a sua fonte nos levará ao fascínio interior em experimentar a alegria do estado natural. O progresso é sempre uma questão de amadurecimento gradual que advém desta Upassana, que implica num firme relacionamento com Ramana através de quaisquer meios para os quais a pessoa acha-se naturalmente inclinada. Estes outros meios poderão encontrar na autoindagação um auxílio útil, um potente instrumento. A corrente individual se submerge na universal. Então estamos realmente no domínio de Ramana, o coração espiritual. Capítulo 27. Deixe surgir um exército de pensamentos. A vida é uma mudança no tempo. Cada momento é diferente daquele que o precedeu. O metabolismo do corpo muda a cada minuto. Existe crescimento e decadência em toda a criação. Quando a pessoa percebe esse sentido de transitoriedade, surge uma ânsia em descobrir o que significam a vida e a morte. Janaka era um rei generoso e virtuoso, venerado pelo povo de seu país. Ele estava feliz em deixar a vida passar até que o divino deu-lhe uma ajuda no sentido de transformá-lo. Certa vez, enquanto gozava das belezas de seu parque, subitamente ouviu canções de Siddhas invisíveis. A mensagem deles era clara para Janaka, como é para nós. A mais longa vida é apenas uma ondulação no oceano do tempo. Como é que a pessoa utiliza melhor o tempo concedido a cada um pelo karma? Uma vez que se tem o desejo compulsivo de ser imortal, de estar acima do fator tempo, aqui e agora, que se deve fazer? Libertar-se das algemas do tempo é certamente possível, assegura Ramana. Se a pessoa permanece no estado natural, não há um entrave do tempo. Este estado está disponível para todos, a qualquer tempo, sob todas as condições. Que é que encobre a verdade, anuvia nossa compreensão. Se a pessoa indaga sobre o que é que obstrui, descobrirá que é apenas a tela dos pensamentos. Somos herdeiros de uma multidão de pensamentos nascidos de ações não completadas. Como Ramana destaca, nossas ações são executadas com uma parte da mente por frequentes interrupções. Isto é inevitável no caso da mente ser multiplicada por vários desejos com propósitos contrários. O desejo de fixar-se apenas aos pensamentos agradáveis também aumenta a dificuldade. As consequências de tal ação são as impressões indeléveis na memória, as quais fazem do passado uma parte integral da mente. O poder do pensamento, assim criado, dará um impulso adicional à ação atual, desse modo construindo também o futuro. A vastidão de tais pensamentos e sua variedade é responsável pela desconfiança e o receio manifestado por Ramana, que a pessoa possa sempre ser vítima do tempo, atado de mãos e pés, ao karma. Ramana jamais aprovaria pensamentos tais como: a realização é difícil, a autorrealização não é para mim, ou tenho muitas dificuldades a superar, os quais deveriam ser descartados porque são obstáculos, mas não são a verdade. Por que se preocupar? Outros foram bem-sucedidos. Por que nós também não podemos ser bem-sucedidos? No caminho de Ramana aprendemos que o passado consiste em pensamentos, bons, maus e indiferentes e por isso devem ser eliminados sem rememorá-los. Por que temer o exercício de pensamentos? Os objetos são muitos,
mas o sujeito é um só. Daí a repetida ênfase de Ramana para que se concentre a atenção no pensador por trás do pensamento, no uno atrás do desejo de agir, no ator por trás da ação. O que se pretende é orientar a prática espiritual no sentido de prestar atenção à consciência por trás do fenômeno. Este foi o conselho que Humphreys recebeu em 1911. Disse Ramana, não fixe sua atenção nas coisas mutáveis, vida, morte e fenômenos. Não pense nem no presente ato de vê-los, mas apenas naquele que vê todas essas coisas. O que se aconselha é permanecer fixo numa indagação firme e não objetiva. É a atenção individual que gera uma torrente de pensamentos e lhes dá vida. É comum pensar-se que os outros pensamentos existem apenas até onde somos conscientes deles. Tal como a vida de uma árvore está em suas raízes e não em seus numerosos galhos ou milhares de folhas, assim também o que importa é a atenção individual. Se não dermos atenção aos outros pensamentos, eles definharão e desaparecerão. A pessoa deve fazer uma pausa sobre este tema e indagar se a mente é uma fonte independente de energia. Refletindo sobre a experiência diária, percebe-se que a mente, o individual e os outros pensamentos, é inexistente durante o sono profundo, embora não haja interrupção de nossa consciência, porque se mostra contínua. Assim a mente, o individual, não é autoconsciente. Se não é consciência, de onde o individual deriva sua consciência? Ramana nos ajuda mostrando que é do coração espiritual. Disso se segue que trocar a atenção dirigida aos pensamentos pelo pensador, aquele que pensa, ainda não é o fim em si mesmo. É apenas uma etapa no processo de desviar a atenção e interesse por aquilo que a pessoa não é. A atenção da mente no seu interior tem que ser mantida até que a pessoa atinja a zona magnética do coração. A atitude de autoindagação deve saturar toda a nossa maneira de viver. Mergulhemos em nosso interior com atenção inteiramente focalizada no eu e seremos levados ao ponto onde o poder do coração tomará conta. A corrente individual submerge no universal e o indivíduo viaja além das praias do tempo. A pessoa nasce novamente tendo consciência da unidade da vida. Fim do áudio do livro. Meditações pelo método de Ramana Maharishi.